Lívia, professora de Biologia, e na aula de hoje abordaremos o tema membrana plasmática. Ao final dessa aula, será importante entender os seguintes conceitos: a composição da membrana plasmática, as funções de componentes membranares, as características principais da membrana e o transporte de substâncias pela membrana. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre membrana plasmática, é necessário que a gente saiba um pouco sobre a estrutura, sobre o modelo mosaico fluido que chamamos e sobre a composição da membrana. Como vocês podem ver nessa figura, a membrana plasmática ela é formada por duas camadas moleculares de fosfolipídios e proteínas que ficam mergulhadas nessas camadas. A constituição molecular da membrana é composta por uma bicamada de fosfolipídios, onde possui moléculas anfipáticas, que apresenta na cabeça do fosfolipídio uma região polar hidrofílica, ou seja, possui afinidade com a água, e na cauda é uma região hidrofóbica apolar, não tem afinidade com a água. Uma das principais características da membrana plasmática é o modelo mosaico fluido. O que seria esse modelo? Corresponde a uma estrutura composta por várias substâncias, lipídios, proteínas, glicídios, intercalados dentro dessa camada de fosfolipídios. Bom, para vocês entenderem melhor, é como se fosse uma sopa de legumes, onde os legumes são as proteínas integrais. E o caldo da sopa seria toda essa parte dessa fluidez que existe na membrana. Os principais componentes da membrana plasmática são três: os lipídios, as proteínas e os glicídios. Os lipídios, eles formam a dupla camada de fosfolipídio, que possui uma parte externa, que é a região polar, onde existe afinidade com a água, que é formado por ácido fosfórico e base nitrogenada, e a parte interna, que é representado pela cauda do fosfolipídio, que é formado por ácidos graxos. As proteínas, elas se encontram mergulhadas nessa bicamada de fosfolipídio e são classificadas em dois tipos: proteínas integrais e proteínas periféricas. Já os glicídios são açúcares, que são encontrados na parte superior da membrana. Eles ficam ligados a lipídios, formando glicolipídios ou glicoproteínas, quando associado a proteínas, e são chamados de glicocálix. Agora nós vamos testar o conhecimento adquirido até agora respondendo a seguinte questão: em relação às células animais, denominam-se glicocálix os microvílulos das células que revestem o intestino delgado, todas as células acinosas das glândulas secretoras, o colo do espermatozoide, a estrutura lipoproteica das membranas celulares, uma camada com proteínas e carboidratos que recobre a membrana plasmática. De acordo com todas essas opções, a resposta correta é a letra E, pois o glicocálix ele corresponde a glicídios ligados a lipídios ou a proteínas,